Bom, então continuemos. A gente viu então no último vídeo que o gráfico S por T ele vem, né, da seguinte equação: S0 mais V0 vezes T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Ok? Então, a partir dessa função, eu consigo traçar o gráfico S por T. A gente viu também que o gráfico é uma parábola e a concavidade da parábola depende de quem? Depende do sinal da aceleração. Então, isso é importante. A concavidade depende do sinal da aceleração. Tá? Então, se eu tenho uma aceleração aqui maior que zero, positiva, eu vou ter um gráfico com concavidade para cima. Então, é mais ou menos isso aqui. Se eu tenho o sinal da aceleração negativo, eu tenho um gráfico com concavidade para baixo. Vou fazer assim. Pronto, partindo do zero mesmo. Mais ou menos isso. Tá? Então vamos analisar isso aqui com calma. Tá? Então, aqui eu tenho o zero, né? O zero do meu eixo. Vou colocar aqui um intervalo que eu vou chamar de T1, certo? E T1 para frente a gente muda depois. 0, T1, e aqui pode ser T2. Tá? Então vamos analisar isso aqui, né? Vamos analisar primeiro esse primeiro gráfico aqui, tá? Aceleração positiva, né? Vamos analisar o que está acontecendo com o movimento nessa parábola aqui. Então, vamos começar analisando por trechos, né? Então, vou analisar do 0 até T1, porque é o início aqui, ó. Isso aqui é o meu S0, né? Posição inicial. Por que até T1? Porque no T1 eu estou no vértice da parábola. Tá? Vocês já vão entender o que é o vértice da parábola. Então, vamos imaginar o que está acontecendo com o móvel que sai de S0 e vai percorrendo uma trajetória seguindo, percorrendo um movimento, desculpa, não uma trajetória, um movimento que respeita esse gráfico aqui. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Ele saiu do S0 e conforme o tempo passa, ó, o tempo vai aumentando aqui, ele está cada vez mais se aproximando da origem. Ou seja, nesse trecho aqui, ó, de 0 até T1, ó, nesse trecho aqui, vamos imaginar que eu tenho um referencial aqui, tudo bem? Então, de 0 até T1, vou imaginar que o 0 esteja aqui, ó. E ele partiu de um S0. Então, de 0 até T1, o que está acontecendo com ele? Ó? Ele está cada vez mais se aproximando do zero. Se ele está se aproximando do zero, ele está indo, ó, contra o meu referencial. Ok? Então, eu sei que se ele está indo contra o meu referencial, a velocidade dele nesse trecho vai ser o quê? Negativa. Um movimento retrógrado. Então, velocidade negativa, de 0 até T1. Tá bom? O que está acontecendo aqui conforme ele se aproxima de T1? O que acontece com a velocidade dele? Ó? Percebam que conforme ele se aproxima de T1, T1 é o vértice. Tá? Então, a partir de T1, olha o que aconteceu com o movimento. Ó. Ele se inverteu. Tudo bem? Então, até T1, de 0 até T1, a velocidade é negativa. Quando ele chega em T1, e aí isso é importantíssimo, vou colocar aqui em vermelho, espero que dê para marcar.
aqui, ó, nesse ponto aqui, que é o vértice. Então, ó, no vértice, oh Deus, vértica de novo. No vértice da parábola, a velocidade é zero. Por que que é zero? Porque a partir daqui ele inverte o movimento, ok? Então ele é zero porque há a inversão do movimento. Ok? Então, movimento retrógrado, velocidade zero, e aí de T1 para frente, o que vai acontecer? Se ele estava vindo para cá, ó, na direção do zero, passou pelo zero, ó, ele passa pelo zero nesse ponto aqui, ó, nessa raiz aqui, ó, tá? Passou pelo zero, foi lá, parou. Aqui o V igual a zero. O que acontece com esse cara depois que ele para? Ele começa a voltar. Então, ó, ele parou aqui e aí depois ele começa a voltar. Tá bom? Então, de T1 para frente, se ele está voltando, ele está com a velocidade no mesmo sentido do referencial. Então, a velocidade já passa a ser positiva. Movimento progressivo. Tá bom? Certo? Tem mais uma coisa que eu posso tirar daqui. Né? Eu falei de um movimento retrógrado, parado e movimento progressivo. Agora eu posso descobrir se ele é acelerado ou retardado. Como que eu descubro se ele é acelerado ou retardado? Eu sei o sinal, eu sei o sinal da minha aceleração, positivo, né? Vou comparar. Velocidade negativa com aceleração positiva, que tipo de movimento que eu tenho aqui? Acelerado ou retardado? Se os sinais são opostos, o movimento aqui nesse primeiro trecho é retardado. Né? Sinais opostos, movimento retardado. Faça o mesmo raciocínio aqui. Ó. Velocidade positiva, aceleração positiva. Então, no trecho de T1 para frente, eu estou no movimento acelerado. Ok? Então, essa é uma análise importante de saber fazer quando você olha para esse gráfico. Tá? Então, conseguir identificar movimento progressivo, retrógrado, acelerado, retardado e o momento no qual há inversão de movimento. Outros momentos importantes também, que nem sempre acontecem, mas são importantes quando acontecem, são essas duas raízes aqui. O que significam as raízes? São os momentos nos quais o móvel passa pela origem. Então, ó, são os momentos nos quais o móvel passa por aqui. Ó. Tá? Então, ele passou duas vezes. Ele cortou na hora que ele estava desacelerando, parou, e na hora que ele estava voltando, ele cortou de novo. Ok? Então, esses dois momentos também são importantes. Bom, vamos fazer a mesma análise para esse segundo gráfico. Tá? Então, vamos lá. De 0 até T1. Vou colocar aqui o meu desenho, tá bom? Vou colocar aqui em cima. Então, positivo para cá. De 0 até T1. Ó, ele partiu do zero. Ó. Então, vamos lá. Ele partiu do zero. Partiu do zero, foi até um S, vou chamar de S1. Então ele foi até S1, que é positivo, ó, tá bom? Então ele está aqui no lado positivo. S1. Então ele saiu daqui e foi em direção a S1. Tudo bem? Então, de 0 até S1, a velocidade vai ser positiva, movimento progressivo. Ó. Ele está vindo velocidade e referencial estão no mesmo sentido, tá? Então aqui, velocidade positiva. O que acontece aqui no vértice?
Então, no vértice, de novo. Chegou no vértice, ele está invertendo o sentido. Então, a velocidade vai ser zero. Então, na hora que esse cara chegou aqui no S1, ó, a velocidade dele é zero. Tá? E aí, a partir do S1, né? Desculpa. A partir do T1 para o T2, ele começa a voltar. Tá? Então, ele começa a fazer o caminho contrário. Se ele começa a ir no sentido contrário ao referencial, a velocidade passa a ser agora negativa. Negativa. Então ele está no movimento retrógrado aqui. Ok? E aí ele passa pela origem, né? Ele passa aqui, ó, pela origem no T2. Então ele demora T1 para chegar aqui, e aí daqui para cá, de T1 para T2. Então ele passa no T2 aqui na origem de novo. E continua para lá. Ó, continua. Continua lá para o negativo. Tá? Vai lá. Vamos descobrir se isso aqui é acelerado ou retardado e quando que é acelerado e quando que é retardado. Então, o primeiro trecho aqui, de 0 até T1. Velocidade positiva, aceleração negativa. Se os sinais são opostos, eu estou num movimento que é um movimento... Tentar escrever aqui de retardado. Tudo bem? Velocidade negativa, aceleração negativa. Então, um movimento acelerado. Aqui eu vou escrever direitinho que tem espaço. Tá? Então, aqui eu estou no movimento acelerado. E aí, no vértice, ele está o quê? Parado. É aqui que ele para mudar o sentido. Ok? Então, veja que a análise ela é simples, mas tem que ficar atento, né? Porque o gráfico é de S por T. E aí a gente está falando de aceleração, que a gente consegue lá da função, né? Do sinal da função, eu consigo prever como que vai ser a minha parábola. Né? Do sinal da aceleração lá na função, eu prevejo como que vai ser a minha parábola. E aí eu separo minha parábola em trechos, né? Antes do vértice e depois do vértice. Tá bom? No vértice, o que acontece? Tem que saber isso aqui. No vértice, V é igual a zero. Inversão de movimento. Tá? Então, no vértice, ela está parada. Essa é uma propriedade que vocês vão usar bastante para resolver problema. Tá? E aí, para eu saber se ele é retardado ou acelerado, eu tenho que descobrir a velocidade. Para descobrir a velocidade, eu tenho que descobrir se o movimento é progressivo ou retrógrado. E eu vejo isso olhando para o S, se ele aumenta ou diminui com o passar do tempo. Ok? Então, essa é uma análise importante do gráfico S por T. Então, até a próxima.